Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nosso último trimestre deste ano. Nós iniciaremos hoje a nossa lição de adolescentes, a nova lição de adolescentes, que é a lição de número 1, iremos abordar o tema neste trimestre. É como viver no mundo à luz da Bíblia. É possível? Sim. É fácil? Não. Mas temos que procurar viver neste mundo à luz da Bíblia Sagrada que nos ensina. Desde já eu peço encarecidamente as orações dos santos, pois acreditamos que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Ore por nós, ore por mim, por minha família, e para que possamos prosseguir com este trabalho aqui na Escola Bíblica Dominical. Também eu te peço que você que está assistindo aí, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo, comenta aí também e deixa o seu like, que é bastante importante, e vamos usar esta ferramenta das redes sociais para propagarmos a palavra do Senhor. Deixa Deus te usar aí onde você está, para que possamos propagar a palavra do Senhor. Então hoje a lição de número 1, se inicia a nossa lição hoje, do dia 2/10, próximo domingo, de 2022, que tem como título Vivendo como Filhos de Deus. Nossa leitura bíblica é baseada em Romanos, capítulo de número 8, dos versículos 14 ao 18, a nossa mensagem. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, aqui já na mensagem, a gente pode fazer uma análise de que o que o nosso irmão Paulo está dizendo aqui, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus, logo, esses não são filhos de Deus. Então, isso quer dizer o quê? Que nem todas as pessoas são filhos? Nós vamos ver nesta lição de hoje. O primeiro tópico da lição fala sobre Deus é Pai. Deus é Pai. Talvez você já tenha ouvido falar muito de Deus, Pai, Deus Criador. Qual a diferença de Deus Pai e Deus Criador? Será que existe diferença? Todos são filhos? Todos são criaturas? Vamos ver na lição de hoje. Alguém pode te perguntar: mas Deus é meu Pai, Deus é meu Criador. Então vamos ver hoje. A Bíblia nos ensina que Deus é o nosso Pai, em Filipenses capítulo 1, versículo de número 2. Mas o que isso significa? Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Ele é o Criador de tudo que existe, está lá escrito em Colossenses capítulo 1, versículo de número 16. Vamos dar uma parada aqui. Primeiro, olha, Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Assim nós cremos. Assim, pela fé, nós acreditamos que, no princípio, Deus criou todas as coisas. E antes do princípio de Deus criar todas as coisas, Deus já existia. E Deus já tinha criado os anjos. Então, Deus, ele fez tudo. Fez os anjos, Deus fez toda a criação aqui da terra. Tudo que existe foi criado por Deus. Então, Deus é o Criador. Agora, tem uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que Deus não criou. Uma coisa que Deus não criou, talvez você não saiba, e você se pergunte: Deus não criou o diabo. O diabo Deus não criou. Deus criou um anjo de luz. Ele que se transformou em diabo, o adversário do Senhor. Ele que se transformou. E Deus criou os anjos. Mas hoje, os demônios que se afastaram de Deus.
Então Deus não criou os demônios, foram os anjos que se afastaram de Deus e perderam a graça, a luz do Senhor. Então, quando a gente fala que Deus criou todas as coisas, alguém pode dizer, mas Deus criou o diabo? Não, Deus não criou o diabo, não. Então, Deus, como o Criador de tudo, como nós acreditamos, porque a palavra de Deus que está registrada assim, os homens Deus também criou. Assim como a natureza, Deus também criou o homem. E Deus criou a mulher. Então, a princípio, o homem e a mulher são criaturas de Deus. O povo do Antigo Testamento, eles até hoje os judeus não aceitam chamar Deus de Pai. Naquela época ali era muito difícil chamar Deus de Pai. Quando Jesus Cristo chegou à Terra, e o Senhor Jesus Cristo começou a falar, eu e o Pai somos um, os judeus achavam aquilo uma blasfêmia. Mas até então eles não entendiam. Mas aqueles que a gente vai ver aqui em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. A palavra de Deus nos diz que apenas aqueles que creem em Jesus como seu Salvador ganham o direito de tornar-se filhos de Deus. Então, Jesus veio para os seus não os receberam, mas todos os quantos os receberam, o recebeu, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, aqui agora a gente faz uma separação, a gente faz uma divisão, a gente faz uma cisão aqui agora. Que existe a criatura e agora existem os filhos. Os filhos de Deus são todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Logo, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu reconheço, primeiro, confesso com minha boca, acredito no meu coração, e as minhas práticas é demonstradas e vistas por todos, que eu aceito a Jesus Cristo, eu confesso, Ele não, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Salvador único, a Ti eu me prostro, a Ti eu adoro, então a partir daí somos filhos de Deus. Então, fomos enxertados nesta videira, que é Jesus Cristo. Deus agora é o nosso Pai. Somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Mas aqueles que não querem receber Jesus Cristo não tem como ser chamados filhos de Deus. Porque a condição para ser filhos de Deus é ter seus pecados perdoados. E para se ter os pecados perdoados, não existe uma outra maneira senão pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. João Batista, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, só Jesus Cristo que ele tira o pecado do homem. Ele, com seu sangue, nos purifica. Nós sabemos o que é um purificador. A gente coloca lá uma água contaminada e a água sai purificada, limpa, própria para o uso. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica, vem sobre as nossas vidas e nos purifica de todo o pecado. A partir de agora que estamos livres do pecado, pois aceitamos a Cristo, somos chamados filhos de Deus. Então, todos aqueles que aceitam a Cristo Jesus como seu Salvador, é chamados filhos de Deus. E quem não faz isto, quem não anda por este caminho, são criaturas de Deus, pois Deus criou. E o filho tem que viver como o Pai quer. E qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Está escrito na Bíblia Sagrada. Que não existe outra revelação de Deus aos homens a não ser pela Bíblia Sagrada. Através da Bíblia que eu conheço quem é Deus, através da Bíblia que eu conheço a criação, através da Bíblia que eu conheço o Senhor Jesus, que eu conheço o céu, que eu conheço o inferno. Então, através da Bíblia Sagrada que Deus se revelou para nós. Então, filhos de Deus, aqueles que aceitam a Cristo Jesus. Isso quer dizer que quando a pessoa aceita Jesus como único, suficiente Salvador, seus pecados são perdoados e Deus o adota como filho. Nós somos adotados como filho, Romanos 8, 15 e 16. Ao se tornar filho de Deus, cada cristão possa fazer parte da grande família de Deus. É por isso que nós chamamos um ao outro de irmãos. Ô irmão, pai do seu irmão. Por que pai do seu irmão? Às vezes sem conhecer de outro lugar. Você que está me assistindo aí, você é meu irmão. Você distante de outra cidade, nós somos irmãos. Mas irmãos de que sangue? Desse sangue biológico que corre em nossas veias? Não, somos irmãos de sangue de Cristo. Pois o mesmo sangue de Cristo que me purificou é o mesmo sangue de Cristo que te purificou. Então nós somos irmãos em Cristo Jesus.
E nós somos irmãos do Cristo Jesus, então somos filhos de Deus, nosso Pai. Não existe outro subterfúgio, não existe outra maneira de se alcançar a filiação de Deus, ser filho de Deus, a não ser por Jesus Cristo. Não existe. Você é filho de Deus. Você compreende a grandeza desta notícia? É importante que você entenda e assuma essa identidade. A paternidade de Deus é perfeita. Ele ama e compreende seus filhos. Deus cuida, cuida, ensina e protege. Agora, por quê? Deus, ele está sempre presente. A figura de pai que Deus transmite para a gente. É por isso que hoje existem diversos tipos de pais. Existem aqueles pais que não cuidam, existem aqueles pais que estão distantes, mas existem aqueles pais também que estão próximos, que cuidam, que são amorosos, que estão junto ali com seus filhos. E o pai é necessário ele corrigir os seus filhos porque ele ama os seus filhos. O pai, Deus, é muito superior ao pai biológico, ao pai aqui na Terra. E a gente vai ver aqui nos próximos tópicos como a gente pode medir se é possível medir o amor de Deus. Vamos lá. Então, Deus cuida e está sempre presente. Assim, quem é filho de Deus precisa conhecê-lo mais e mais. É necessário construir uma relação pessoal e verdadeira com Ele, através da prática da oração e do estudo das Escrituras. Então, se Deus é meu Pai, eu preciso ter esse relacionamento com Ele. Eu sei que Ele não está distante de mim. E eu também não posso estar distante dEle. Então, você é adolescente, você tem o Deus como Pai, mas você não pode estar distante de Deus. Ele é seu Pai, Ele vai estar sempre presente. Mas é preciso que você se aproxime dEle. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É preciso que você, através da oração, através do jejum, através da consagração, através da santificação, se aproxime de Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai conhecê-lo, mais você vai estar com Ele, mais você vai entendê-lo. Então, isso tudo por aproximação, por afinidade. Certo? Com certeza você tem alguma afinidade com algum amigo, com alguma amiga que você conhece. O seu amigo, sua amiga, como ele é, como ele não é, o que ele gosta, o que ele não gosta. E para conhecermos Deus através das Escrituras Sagradas, devemos ler a Bíblia para entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E se eu não procuro fazer isso, eu vou estar distante de Deus. Vou ter Deus como Pai, mas que eu vivo distante dele. Vivemos em uma sociedade em que muitas pessoas se sentem sozinhas, abandonadas por suas famílias e amigos. Algumas experimentaram o doloroso sentimento de rejeição, porém, em Deus isso não acontece. Se você já experimentou alguns sentimentos dessa natureza, abra o seu coração para Deus e apresente as suas dores, Ele irá curá-lo. A paternidade dele é perfeita e seu amor e graça são abundantes. Assuma sua condição de filho em oração e Ele suprirá todas as suas necessidades. Então, Deus, Ele jamais irá nos abandonar, jamais Ele irá nos deixar. Agora, eu preciso assumir a minha condição de filho, que filho também tem as suas responsabilidades, tem os seus direitos. Aqui temos o direito de filhos, e isso é importantíssimo como temos o direito. O direito de filho, através de Jesus Cristo. Talvez você entre em um determinado lugar, quando chega lá, lugar reservado, proibido a entrada, só pode funcionários. Aí você não pode entrar, então você não tem o direito de entrar ali. Existem outras coisas que você não tem direito, posse. Eu quero posse disso, eu quero posse daquilo. Não, eu não tenho direito. Então, se eu não tenho direito, o salário mínimo, eu não tenho direito. 2 salários, eu não tenho direito. Então, se eu não tenho direito, não adianta brigar com a justiça. Mas através de Cristo, nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. E isso ninguém tira, porque isso é direito nosso. Então, eu tenho que assumir essa paternidade de pai. Assumir que Deus é meu pai por direito. E você é filho por direito. Isso é registrado. Ninguém pode tirar isso de mim e de você. Nós somos filhos de Deus por direito. Foi nos concedido este direito que nós somos filhos de Deus. Através de Jesus Cristo.
Deus está sempre presente. O segundo ponto, o segundo tópico, Deus é pai e cuida dos seus filhos. Deus conhece as nossas necessidades, seja de ordem material, emocional, física ou espiritual. E como um bom pai, ele quer cuidar de cada um dos seus filhos. Mateus 6, 31 e 33. Afinal, quem ama, cuida. Então, Deus, ele quer sempre estar conosco e cuidando de nós. Para Deus cuidar de nós, ele conhece as nossas necessidades. Mas é importante também que eu demonstre as minhas necessidades a ele. E como é que eu vou demonstrar as minhas necessidades a Deus? Através da oração, através da comunicação. Porque a oração é isso, é falar com Deus, é se expressar para o Senhor. É mostrar para Deus aquilo que você está sentindo, aquilo que você está desejando, aquilo que você está ansiando. É mostrar as suas dores, os seus fracassos, as suas aspirações. Então, isso que é se relacionar com Deus, é falar com Deus. E como muitos dizem, falar com Deus é tão bom, e por que a gente fala pouco? Falar pouco no sentido de dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor. Então, é preciso resgatar, ou é preciso tomar essa atitude de se reconciliar, ou de estar próximo, de estar bem presente com Deus através das nossas orações. E Ele cuida de nós. O cuidado de Deus não objetiva nos mimar ou fazer nossas vontades, não se trata disso. Então, Deus é pai, mas o pai não faz as vontades dos filhos todas as vezes. Tem coisas que o filho quer, mas o pai não quer, porque o pai sabe o que é melhor para o seu filho. Então, você adolescente, que muitas vezes seu pai diz não, muitas vezes seu pai diz espere, e às vezes o seu pai diz sim, é preciso entender aquilo que é não, aquilo que espera e aquilo que é sim. Às vezes você não quer entender, mas é para o seu bem, porque o seu pai sabe o que é melhor para você. Assim é Deus. Deus também tem momentos que diz sim, tem momentos que diz não e tem momentos que diz espere. E é por isso também que devemos acreditar nele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Ok? Deus não tem filhos perfeitos, nem prediletos. Ele tem filhos redimidos que precisam viver na dependência dele. Então, Deus não tem aquele filho, não, esse aqui é meu preferido, esse aqui eu não gosto, não. Deus ama a todos. Mas existe aqueles filhos que se aproximam mais dele. Existe aqueles filhos que ora mais, aquele que jejuma mais, aquele que consagra mais, aquele que louva mais e que esteja mais próximo do Senhor. Isso é natural, que existe. Então, queira Deus que nós sejamos desses, que possamos estar próximo de Deus todos os dias, conversando com Ele, tendo esse relacionamento com Ele, mostrando para Ele todas as nossas necessidades, as nossas alegrias e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Compreender que o Pai disciplina porque ama nos fará crescer espiritualmente. Então eu preciso entender por que Deus está me disciplinando, é porque Ele me ama. E qual o objetivo disso? É de me fazer crescer espiritualmente, não é de me envergonhar, nem de me ver entristecido, não. Assim como o pai biológico também disciplina os seus filhos, é porque ele ama, porque ele quer que você ande no caminho certo, no caminho correto, porque ele tem observado que a direção não é esta. Então a disciplina é uma característica de amor para o crescimento como pessoa, crescimento como filho e, no caso espiritual, o crescimento, o amadurecimento espiritual. Deus, Ele te ama. Deus, Ele cuida de você. Você é filho e filha de Deus, ok? Um outro ponto. A disciplina do Pai provoca mudanças que nos conduzirão a uma vida de santidade e intimidade com Deus. É o que Deus mais quer. Mudança para o nosso melhor relacionamento com Ele. Mudança na sua vida para o melhor relacionamento com Ele. O tópico de número 3. Deus é Pai e está perto. Existe aí religiões, existe aí seitas que pregam um Deus distante, um Deus como se fosse um grande relojoeiro que dá corda no relógio e deixa lá as coisas acontecerem. Não, o nosso Deus é um Deus que está perto, um Deus que está presente, um Deus que ouve nossas orações, que está conosco todos os dias das nossas vidas, que seja pela manhã, pela tarde ou pela noite. Deus não cansa.
Os ouvidos estão sempre abertos para nos ouvir. Então Deus quer ouvir você. Deus quer ver a sua atitude de buscá-lo. Deus quer ter um maior relacionamento contigo. O Senhor responde, a Bíblia diz que o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que ela pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esquecerei de vocês. Aqui diz o Senhor. Como pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? É muito difícil. Mas o Senhor Jesus, ele fala: olha, ainda que uma mãe esqueça, eu todavia não me esquecerei de você. Então, Deus colocando este amor, o tamanho deste amor e o tamanho deste cuidado, que dificilmente uma mãe vai esquecer do seu filho, mas se essa se esquecer, mas Deus nunca esquece de nós. Então, Deus, ele coloca o amor de mãe, que é um amor muito grande, mas o amor de Deus é muito superior, ultrapassa, perpassa quilômetros e quilômetros de distância, é incalculável o amor de Deus para com a humanidade. Esse texto mostra a dimensão do amor de Deus, que é infinitamente maior do que o do ser humano. O Senhor não esquece dos seus filhos, Ele não esquece de você. Por certo que você pode até pensar, mas Deus, o Senhor está distante de mim, eu não estou vendo, mas Deus não está distante, não, Deus está perto. Deus está perto de você. E aí, que você imagine que não, mas Ele está bem aí, segurando em suas mãos, lhe protegendo. Ainda que você não contemple com seus olhos carnais, mas passe a contemplar com seus olhos espirituais, Deus perto, Deus te ajudando em tudo. O Senhor não esquece de seus filhos. Ele não é um pai ausente nem distante, como já dissemos. Ele não é um pai ocupado demais, que não consegue ouvir nem conversar. Onde muitas vezes os pais hoje nessa correria são ocupados, quando os filhos chamam para conversar não tem tempo, mas Deus sempre tem tempo para você. Os ouvidos de Deus sempre estão abertos para você. Deus está sempre pronto para te ouvir, para te consolar, para te ajudar, para te orientar. Busque a presença de Deus. Ainda que o seu pai e sua mãe biológica não tenha esse tempo para você, busque a presença do Pai, que Ele vai te confortar, Ele vai te consolar. Ele sempre está perto, próximo dos seus filhos. Você pode falar com Deus de qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora, de dia, de noite. Ele vai ouvir. Os olhos do Pai estão sobre a sua vida em todos os instantes. O salmista tinha a certeza quando ele escreveu: ainda que o meu pai, a minha mãe me abandone, o Senhor cuidará de mim. Salmo 27:10. Então essa certeza eu preciso ter também, ainda que eu seja abandonado pelos meus pais biológicos, mas o meu Pai Celeste nunca me abandonará. Isso é uma grande verdade. Aquilo que a nossa família não pode fazer por nós, Deus pode. E muitas vezes nossos pais são limitados, mas Deus não é limitado e não podemos limitar Deus. A grandeza de Deus supera tudo. Deus é poderoso, Ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus é o nosso Pai e Ele nos ama. Glória a Jesus. Deus pode, creia nessa verdade, viva como filho de Deus, sinta-se amado, completo no Pai. Saiba que Ele está sempre perto, pronto para cuidar de você. Eu preciso ser amado. Sou amado do Pai, mas eu preciso sentir que Deus me ama. Eu preciso sentir que Deus está comigo, que Deus está sempre disposto a ouvir as minhas súplicas. Você precisa se sentir amado, amado por Deus, porque o que Deus fez através de Jesus Cristo, isto não tem como pagar. Foi graça que Jesus Cristo morreu por nós, isso é a prova do amor de Deus. Então se sinta amado, se sinta abraçado, amado e abraçada por Deus. Que eu possa me sentir amado por Deus, que você possa se sentir amado por Deus e amada pelo Pai. Que Deus te abençoe. Não esqueça, você não está sozinho, não está sozinha. Adolescentes, vocês não estão sozinhos. Você tem um Pai que te ama. Talvez você ainda não tenha reconhecido isso, talvez você ainda não tenha esta consciência. Você tem um Pai, você precisa ser amado, se sentir amada, se sentir amado por Ele.
Que Deus te abençoe, que Deus te abrace através do Espírito Santo, através do Consolador. E que a partir de hoje você nunca pense que está sozinho ou sozinha. Deus está contigo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Não se esquece, se inscreve aí no canal, compartilha e juntos vamos glorificar o nome do Senhor. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.